Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu vou ler sobre uma parábola que eu acho que é a das mais conhecidas do povo evangélico. E até quem não é evangélico já ouviu pregação ou alguma citação sobre a parábola do semeador. A partir do versículo 3 diz assim: Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela, da semente, da semeadura, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, os espinhos, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito. Fala ao nosso coração, Senhor. Não permita que usemos somente a nossa mente, aquilo que o Senhor falou, que nos ensinou, mas, Espírito Santo, fala conosco. Nos colocamos em Tuas mãos, Espírito Santo. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava já há uns dias orando, quando Deus me deu essa mensagem, e eu confesso aos irmãos que domingo um dos pregadores, quando citou, e a semente, Senhor, eu falei, meu Deus, ele vai pregar sobre isso, eu tenho que arranjar outra mensagem, mas não, ele só fez citação à semente. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo, eu queria caminhar com os irmãos de uma forma um pouco diferente do que nós estamos habituados quando lemos essa parábola. Essa parábola, pelo menos desde que eu me conheço por crente, desde a minha infância, né? A gente sempre foca no bom terreno, amém ou não? Mas uma parte caiu num bom terreno. Aí veio a 30, 60 e a 100 por um. Mas hoje eu queria chamar a atenção dos irmãos para um foco que Deus tem me direcionado. Baseado talvez no contexto que nós temos vivido do Evangelho no mundo, das perseguições, um contexto das ofertas que são colocadas para nós, semeadores, e para nós, terrenos da semeadura. Eu quero hoje focar bastante sobre os espinhos, sobre o terreno rochoso e sobre a beira do caminho. Mas eu também queria que os irmãos prestassem atenção no decorrer da mensagem em algo que o Senhor, eu creio que foi Ele, porque eu, pelo menos, nunca me detive nesse segmento da mensagem, e não me lembro também de alguém ter chamado a atenção para esse lado. Eu quero falar também sobre o semeador. Nós falamos muito sobre a semente, que cai ali, cai acolá e cai lá, ou a semente deu. Para isso nós precisamos destacar algumas coisas que talvez passam despercebidos.
despercebidas as coisas. Primeiro, a semente, tanto uma quanto a outra, todas eram sementes boas. Por que elas eram sementes boas? Sementes boas? Porque elas eram sementes, dentro da parábola que Jesus conta, e ele depois explica que essa semente, como é que é o terreno rochoso e tal, nós não vamos entrar muito naquele detalhe ali. Essas sementes foram entregues por Deus. Então, se o semeador sai para semear, alguém forneceu essa semente para ele. E em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 9 e 10, versículo 10, digo, aquele que dá a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Quem é esse? Esse é Deus. Porque quem é que pode fazer prosperar? Então, eu já vi alguém dizendo uma vez, não, aquele que dá a semente, então, irmão, dê a semente para o irmão semear. Mas você não tem capacidade de fazer ele prosperar. Então, se você ler, aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Só Deus tem essa capacidade. Então, a primeira coisa que nós vamos focar aqui é sobre a semente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu creio que a semente é boa, se eu percebo e experimento, tenho certeza que essa semente é boa, a primeira coisa que vai acontecer é que essa semente vai frutificar em mim. Amém? Então, a semente era boa, todas elas, tanto a que caiu à beira do caminho, quanto a do terreno rochoso, entre os espinhos, e também a mesma semente que caiu na terra boa. Todas elas eram boas. Todas as sementes, e agora estou dizendo para os nossos dias, todas as sementes que nos são dadas hoje são fornecidas por Deus e são fornecidas, são boas, são fornecidas por Deus, e nós precisamos crer nessa semente. O que é crer nessa semente? Essa semente, ela tem várias colocações, mas uma das que eu mais gosto é a semente do Evangelho, é a palavra. O que é que o semeador saiu a semear? O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava trazendo boas novas, ele estava trazendo algo que pudesse frutificar em você, algo que nascesse em você. Amém? Quando a gente está gravando a pregação, a gente fica aqui incomodado, eu não sei, eu preciso de algum sinal, todos os ares refrigerados desligaram, eu não sei se houve algum problema ou se foi alguém que pediu para desligar. Então, se foi desligado, acho que ele ouviu a minha palavra. Obrigado, ar refrigerado. Quando for assim, isso aí é bom, porque aí vê que o culto está sendo gravado, os irmãos são felizes. Quando for assim, se houver realmente um problema no ar refrigerado, que abram as portas. Não, o primeiro a morrer sufocado aqui é o pastor com essas luzes de 360 graus em cima dele aqui. Mas, graças a Deus, alguma coisa aí que... Enfim. Então, essa semente é a semente boa, dada por Deus, e que o primeiro a acreditar nela não é a pessoa que vai receber, mas a pessoa que vai semear. Vocês já pararam para pensar comigo? Vamos para a agricultura. Eu sou um agricultor. Hoje eu vou semear aqui uma semente aqui de laranja, de mamão, de não sei o quê. Mas eu não estou acreditando que esse negócio vai dar. Sabe, eu vou jogar de qualquer jeito aí. Aliás, eu olhei, o meu vizinho lá plantou, não deu nada. Será que isso é bom? Você crê que um agricultor semearia essa semente? Sinceramente, eu pergunto e eu mesmo respondo, não. Não, eu não vou semear, se eu não tenho certeza que ela é boa, eu não vou semear. Mas, antes de tudo, eu preciso acreditar que ela é boa, eu não posso fazer as coisas mecanicamente. Então, primeiro de tudo, eu preciso acreditar na palavra de Deus. Irmãos, nós temos vivido tempos onde crentes, onde pessoas cristãos, o nome que você quiser dar, onde convertidos, não sei se totalmente convertidos, mas direcionados à conversão,
São pessoas que não estão acreditando mais na palavra de Deus, não estão acreditando na semente, não estão acreditando no Evangelho. Por que eu digo isso? Porque vira e mexe você vê pessoas cambaleando, pessoas uma hora estão em alta, outra hora estão em baixo, pessoas que falam da sua própria semeadura, sua própria semente, sua própria lavoura, pessoas que se desesperam. Estou falando de um mundo evangélico atual, mas isso, eu não estou dizendo assim, aconteceu alguma coisa de errado, não. É para você prestar atenção na semente, no Evangelho, porque o Evangelho diz que isso iria acontecer. Mas qual é a causa, talvez, da semente estar à beira do caminho, para a semente estar no terreno rochoso, a semente cair no terreno espinhoso, e essas sementes morrerem, como diz aqui? E só a outra, a causa somos nós. Pastor, mas eu tenho alguma coisa com a vida do irmão, que eu preguei o Evangelho, o amigo que eu preguei o Evangelho para virar irmão, e ele não aceitou? A Bíblia mostra que sim, que nós somos responsáveis, não pela salvação dele, mas por pregar o Evangelho a ele dignamente, corretamente. E como é que isso é feito? Voltando à agricultura. Irmãos, imagine que eu lance agora as sementes no meu terreno, lá no campo, preparei a terra toda, foi totalmente preparada para receber as sementes, eu lanço e disse, pronto, fiz a minha parte, a semente está aí, e agora o resto é resto. Agora eu não vou aguar, agora eu não vou olhar, passar lá, quando ela começar a crescer, e dizer assim, tem uns bichinhos aqui, eu vou ter que eliminar esses bichinhos, eu tenho umas coisas aqui que vão me emperrar dessa planta crescer. Se eu não fizer isso, não adiantou nada eu ter lançado a semente. Amém ou não amém? Então, às vezes, nós dedicamos o nosso tempo somente à boa terra. Significa que nós não queremos ter trabalho, irmãos. Nós queremos apenas bons resultados. E o desejo do Senhor é que as sementes lançadas deem muitos frutos. Veja o que diz em João 15, versículo 8. João 15, versículo 8, fala sobre isso, e ele diz assim: o que glorifica meu Pai, ou seja, meu Pai é glorificado pela seguinte situação, é que deis fruto em abundância. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, aqui eu estou deduzindo logicamente que quando eu não dou frutos, aliás, domingo na escola, no Esforço, na escola Esforço, foi falado sobre isso, e há uma diferença em frutos e fruto. Eu até falei rapidamente aqui, porque há uma confusão, na minha cabeça era confusa há muito tempo atrás, até que um dia alguém deu uma explicação, eu entendi a diferença de fruto para frutos. Aqui está falando dos frutos, que o Pai é glorificado quando muitas pessoas aceitam a Jesus através das sementes que plantamos. Mas o fruto é o resultado. Quando diz lá em Gálatas, mas o fruto do Espírito é, e não os frutos são, o fruto é. Esse fruto aí você traduza para resultado. O resultado, quando você encontra uma pessoa que é muito fofoqueira, e se você vê que ela só anda entre fofoqueiros, aí você diz, isso é fruto das companhias que ela tem, é fruto, é resultado. Se você vê uma pessoa que fala muito palavrão, e você vê que ela anda com pessoas no mundo que falam muito palavrão, você diz, isso é fruto do meio que ela vive. Então, o fruto, quando você fala de fruto, você traduz para resultado. Mas ali está falando de frutos. Ou seja, o Pai, por que ele quer? Porque Ele quer povoar o céu. E nós somos responsáveis por isso. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Se você não tem feito a sua parte, você precisa fazer. Se eu não tenho feito a minha parte, eu preciso fazer. Obviamente que nós não somos responsáveis pela salvação dele, mas nós somos significativamente importantes para a salvação dele. Como crerão se não há quem pregue? Diz a palavra de Deus. Como?
Então, se ninguém pregar, como as pessoas vão aceitar? Ah, pastor, mas tem um versículo que o senhor está esquecendo aí. Se você não falar, as pedras vão clamar. Isso aí é outro departamento, irmão. Não vamos entrar nessa linha agora não, que os versículos soltos são muito preocupantes. Mas, todo o tempo, a responsabilidade está em nós. Por isso que Jesus, ide é o quê? Pedras, ide. Anjos, ide. Não, vocês, discípulos, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então, nós às vezes nos apegamos à boa terra. O que é isso? Nós queremos viver somente num ambiente onde tudo é bom. E nós temos que estar preparados para o ambiente da beira do caminho, o ambiente pedregoso e o ambiente espinhoso. Nós precisamos estar preparados. É nesse ambiente que nós vamos viver, até que Jesus volte. É neste ambiente que nós vamos caminhar. É neste ambiente que nós vamos trabalhar. Essa é a nossa matéria-prima, irmãos. E como é que eu vejo isso? Eu quero ressaltar, então, o real propósito da semente. A primeira coisa que você vai prestar atenção, que nós vamos fazer essa comparação, não é uma comparação, mas é uma colocação onde você é corresponsável, e todos já entenderam que nós somos os semeadores. Nós somos os semeadores. E se nós somos os semeadores, a primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida. E quando uma semente que eu lanço cai à beira do caminho, se eu não cuidar disso, é porque eu sou essa pessoa que recebeu a beira do caminho. Quantos entenderam isso? E o que é a beira do caminho? A beira do caminho é quando eu tenho um evangelho que está à beira do caminho. Um evangelho em mim que denota que eu estou à beira do caminho. Como é isso, pastor? É quando eu, como semeador da semente, eu, como lançador da palavra de Deus, também estou sujeito que venham e me retirem aquilo que eu estou transmitindo. Eu não transmito com segurança, eu não transmito com base. Você é capaz de lembrar, pelo menos, eu ia falar pelo menos 50, mas eu vou falar pelo menos um, para não te complicar. Pelo menos uma pessoa que você conheceu que desviou do Evangelho? Quantos conhecem? Quantos lembram? Nossa. Pastor, fala 10 aí, porque um é muito pouco. Não, eu estou pedindo só um para você ver. É exatamente isso. Por que ele desvia do Evangelho? Meu irmão, se o Evangelho é bom, se o Evangelho transforma vidas, se o Evangelho significa boas novas, se o Evangelho me leva a um caminho da salvação e um caminho de uma vida eterna, por que eu desisto desse caminho? Eu desisto desse caminho porque eu estou à beira do caminho com a minha vida. Eu estou com os meus ouvidos atentos a tudo que me fala. Eles usam muito no mercado de trabalho, né? São algumas experiências que eles usam em cursos de capacitação, enfim. E diz que um camarada veio puxando um burro. E em cima do burro, do cavalinho, do burro, estava o filho dele. Ele veio puxando. E aí um cara parou e falou assim: rapaz, você não tem dó? Falando para o garoto. Seu pai andando aqui e você em cima do cavalo. Você é um rapaz novo, um garoto novo. Você não tem pena disso, não? Você que devia estar puxando o cavalo, seu pai montado. Aí o pai falou assim: é verdade, meu filho. Vem para cá, puxa o cavalo. E montou no cavalo, e o filho saiu puxando. Lá na frente ele encontra um outro, e o cara fala assim: rapaz, você não tem pena do seu filho andando nesse terreno, e você todo posudo, sentado em cima do cavalo? Você não tem sentimento? O que é isso? Você está maluco? Seu filho, bota o teu filho junto com você aqui no cavalo. E aí ele falou: é verdade. Pegou o filho, os dois foram em cima do cavalo. Aí quando chegou lá na frente, um terceiro falou assim: vocês são muito ruins, hein? Muito maus. 2 em cima de um cavalo. Coitado do cavalo.
Coitado do cavalo. Vocês não deviam fazer assim. Aí os dois desceram e foram andando puxando o cavalo. Mas lá na frente alguém falou assim, vocês não batem bem da cabeça? Um cavalo desse acostumado a carga e os dois andando a pé. Aí eles falaram assim, vamos pegar o cavalo, vamos botar nas nossas costas, vamos levar. Esse é aquele que ouve, está à beira do caminho, ele ouve tudo. Amém ou não amém? Guardou essa? Bota lá na cartilha. Isso serve para todos os lugares. São aquelas pessoas que ouvem tudo, irmãos. O chip chegou, irmão, chegou há muito tempo, eu uso no meu telefone. Não, pastor, mas agora botou na mão. Eu sei que botou na mão. Aí eu não vou botar, não bote, irmãos. E se precisar de botar, eu boto, irmão. Pastor, mas a Bíblia diz, querido, isso vai acontecer quando a igreja não estiver mais aqui. Se você está aqui é porque Cristo não voltou. E se não voltou, esse chip, primeiro que a Bíblia não fala que é chip. Você que casquetou que é chip. Bati na cabeça e falei chifre. Mas eu não falei chifre, falei chifre. Você que casquetou com isso. São pessoas que ouvem, pastor, Jesus está voltando. Por quê? Porque lá não sei o quê, estão dizendo que o anticristo é o Trump. Estão dizendo que o anticristo é o judeu lá do céu. Irmãos, nenhum de nós da igreja vai conhecer o anticristo aqui na terra. Porque quando ele for implantado, será depois que a igreja subiu. E se você subiu, você não está vendo aqui. Pastor, mas a Bíblia, irmãos, essa é a nossa pregação. Essa é a visão da igreja Shalom e da maioria das igrejas. Pastor, não concordo com isso. Irmãos, você tem dois problemas. Ou concorda ou fica quieto, porque é assim que nós pregamos. E eu não vou pregar outra palavra, porque está na Bíblia. Daqui a pouco eu vou entrar em outra pregação. Então, à beira do caminho, são aqueles semeadores, eu, você. Fala, eu sou um semeador, fala. É quando você se sente à beira do caminho. Qualquer ave vem e te rouba a palavra. Qualquer um te desanima. Eu já passei por muitas situações, como crente, como pastor auxiliar e como pastor agora titular de uma igreja. Já vi amigos meus, pastores, colegas meus, de pessoas que falaram assim, vamos embora todo mundo, vamos embora. Por que nós estamos indo embora? Eu não sei, está todo mundo indo embora. Então nós vamos embora também. Pessoas que saem da igreja, pessoas que assumem uma posição sem conhecerem, são pessoas que estão à beira do caminho, vem um e rouba, vem outro, e está dizendo aqui, a ave veio, roubou, pior coisa do mundo, é que roubem a palavra de Deus na minha vida. Por isso que o salmista Davi disse assim, escondi, ou guardei, ou escondi, tem duas versões, mas é a mesma coisa no sentido de está guardado. A tua palavra, a tua semente no meu coração, para não pecar contra ti. E o pecado contra ti é o quê? Deixar que me roubem essa semente. A segunda é o terreno rochoso. São aqueles semeadores crentes que têm uma alegria imediata, mas a terra dele é rasa. E o rochoso, ele precisa entender que muitos de nós que semeamos a palavra, temos o coração mais duro do que aquele que vai receber a palavra lá no mundo. Vocês já conhecem situações assim? Eu vivi em igrejas, irmãos, e outros irmãos que estão aqui também, com mais de 15 anos de idade, eles já viveram também, eu sei disso, situações onde as próprias pessoas que pregavam o Evangelho não tinham facilidade de receber o Evangelho. Eu me refiro àquelas que têm bloqueio quanto às ações do Espírito Santo. Irmãos, eu nasci num lar totalmente tradicional, numa igreja tradicional, que depois foi avivada, mas quanta coisa eu perdi, quanto tempo eu perdi, não é perdi, quanto tempo eu deixei de ter, eu podia, e eu quero recuperar esse tempo todo, porque eu aprendi assim, não muda assim. Me lembro que uma vez, eu mudei para São Paulo e fui congregar numa igreja metodista, lá em São Paulo, não vou dizer o bairro, que lá eu estive em duas ou três, ajudando lá. E eu e minha esposa ficamos lá, com menos de um mês que estávamos lá, vieram nos procurar, falaram, eu sei que você está vindo da Central de Niterói,
o pastor já me deu a ficha lá, nós estamos precisando de um casal aqui para trabalhar com os adolescentes. Aí eu falei, preciso pensar. Eu disse, não, pode pensar, mas ore, Deus colocou no meu coração. O pastor falou aquilo, e eu disse assim, filha, eu acho que é de Deus, porque nós tínhamos ido para lá, falamos, vamos ficar um ano descansando assim, pensando, não vamos nos envolver com nada não, como é que o crente pode falar um troço desse? Aí com menos de um mês já me pegaram lá. E o que eu quero contar é que nós começamos a implantar algumas coisas do Evangelho, e os adolescentes começaram a gostar, a igreja começou a gostar, mas tinha uma família nessa igreja, que era a dona da igreja, sempre tem, né? Talvez aquela que botou mais dinheiro para construir, não sei, ou que se acha mais importante, e o rapaz era um jovem, e os adolescentes estavam começando a fazer, a gente cheio de animação, com a terra, com a semente, com alegria, e ele veio e disse assim, você vem para a minha igreja, e quer mudar na minha igreja as coisas que nós fizemos aqui? Esse é o coração rochoso. As coisas do Espírito Santo, ele não estava preparado para ver, ouvir. Se todos soubessem o benefício de sermos batizados com o Espírito Santo, todos iam dizer assim, pastor, quando é que vai? O senhor vai fazer apelo agora? Eu vou ali para a porta, pastor, fica aqui primeiro, eu quero agora. Se todos soubessem. Tivemos o testemunho aqui de 2 pessoas essa semana, né, esses dias. Eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza, eles estão vivendo, não é assim, uau, agora eu não sofro mais. Não, você talvez vai sofrer o dobro. Mas você vai ter todas as ferramentas para sair desse sofrimento. Uau, eu agora não preciso fazer mais nada, não, agora você precisa cuidar bastante, porque você vai ser visto como uma pessoa de Deus trabalhando para Deus. Mas o mais importante, nem começou ainda. Abra o seu coração, nem começou, amém ou não? Nem começou. Daqui 35 anos, anota aí, 35 anos, você vai me procurar. E vai me achar. Vivo. Não vá ao cemitério, irmão. Não. E vai falar assim, pastor, o senhor errou numa coisa. Eu falei, o que eu errei, minha filha? O senhor disse que muito mais viria. E não veio? Veio muito, 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 muito mais. Porque eu, quando eu estou dizendo isso, e nenhum de nós também sabe dizer o quanto Deus vai nos usar. O quanto Deus tem para fazer por nós. Então, abra o seu coração. Coração de pedra. Por que a palavra de Deus fala para o povo de Deus que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne? Porque o povo tinha um coração de pedra. Eu já perdi pessoas aqui. Perdi, que eu digo assim, saíram da igreja. Que disseram, eu vou sair daqui, pastor, porque a igreja tem esse negócio de dom de línguas, profecia, eu não concordo com isso. Coração de pedra. Querido, você não tem condição de pregar o evangelho se o seu coração é rochoso. Se o seu terreno é rochoso, a sua semente será lançada em terreno rochoso. Terceiro, aquela que cai entre os espinhos. Quando a nossa vida é uma vida de espinhos. Nós temos um processo aqui, já vamos fazer mais um agora, a gente sempre deixa juntar umas 40 pessoas para fazer o Raízes. Quantos já fizeram Raízes aqui na igreja? Amém. Uma das funções do Raízes, um dos propósitos do Raízes, é que a gente chama, algumas igrejas chamam de encontro com Deus. É a mesma coisa, o Raízes. Onde nós despejamos as nossas mágoas, oramos uns pelos outros, somos ministrados, e aprendemos a lidar com os espinhos que nos espetam. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz para Jesus, Jesus, tire esse espinho. Ele não tinha mais um coração rochoso. Ele não estava à beira do caminho, como antes de se tornar o evangelista. Mas ele tinha um espinho. Porque os espinhos, irmãos, eles crescem na nossa vida para sufocar as plantas, sufocar as rosas, sufocar os espinhos.
E nós precisamos aprender a viver com espinhos na nossa vida, não conviver no sentido assim, deixa os espinhos aqui, eles vão te sufocar. É conviver sabendo o seguinte, tem mais um espinho, mas de novo esse espinho. E aí como é que você resolve isso? Como é que você tira o espinho? Recebendo de Jesus a graça. Ele disse, a minha graça te basta. E o que é a graça? Já falei isso aqui, mas é bom porque nem sempre todos ouvem, não estão aqui no momento. A graça, ela tem duas facetas, irmãos, isso é bíblico. A graça tanto é traduzida como um favor imerecido, e quanto é também como uma ferramenta que você precisa ter para suportar as agruras da vida. Falei bonito agora, em dicionário Shalom. Para suportar os espinhos, vamos falar de espinhos. Então, quando Paulo diz, tira de mim esse espinho, Jesus diz, a minha graça te basta, ele não diz assim, o meu favor imerecido te basta. Não, ele não está dizendo disso, ele diz assim, o que eu vou fazer, a minha graça, as ferramentas que eu vou te dar, os antídotos que eu vou te dar, os remédios que eu vou te dar, as saídas que eu vou te dar, te bastam. Esquece esse negócio de espinho. Então, irmãos, nós muitas vezes queremos ser semeadores, mas temos espinhos na nossa vida. Espinhos que sufocam. E olha, se eu for falar aqui dos sufocos que nós temos, quais são os sufocos, aquilo que nos sufoca, eu vou ficar a manhã toda, e não é esse o propósito. Mas você pode lembrar aí, os espinhos que sufocam as vidas das pessoas, talvez já sufocaram ou estão sufocando a sua vida. Preocupações, Jesus disse assim, por que vocês estão preocupados? Ansiosos com o que comer, com o que vestir, onde vão morar. Por que vocês estão tão ansiosos, tão preocupados? O que aconteceu? Vocês não precisam ficar assim, porque o meu pai, aquele que dá a semente, aquele que cuida, ele faz isso com as plantas, ele faz isso com os pássaros, ele cuida. Por que ele não vai fazer com vocês? Fiquem tranquilos. Mas em outra parte, a palavra de Deus diz que as nossas petições e ansiedades devem ser conhecidas. Quando Paulo diz, tira de mim esse espinho, ele diz, eu estou ansioso que o Senhor tire de mim o espinho. Eu quero te conhecer. Aí ele pega e manda o antídoto para o espinho, a graça. Então, o que nós precisamos muito, muito mais é reconhecer que nós precisamos de ferramentas para nos driblar. O mundo está ficando numa situação, irmãos, que eu não sei quantos crentes suportarão. Pastor, mas o senhor está falando, isso é falta de fé. Não, é constatação. Se um problema dentro de uma igreja ou dentro de uma comunidade faz que algumas pessoas se afastem, não estou dizendo daqueles que vão para outra igreja, não. Porque esses são duplamente enganados. Eu vou sair daqui e vou para aquela igreja ali. Você vai encontrar lá, ou igual, ou diferente, ou mais forte. Estou dizendo daqueles que saem daqui e vão para a rua, vão para o mundo. Aliás, aqueles que causam escândalos, e essas pessoas vão para o mundo, é melhor amarrar uma pedra no pescoço, diz o Senhor, e jogar-se no rio. A pedra não é pedrinha assim não, tá? É pedregulho, que te afunda e não te solta. Então, se eu sei que algumas coisas assim são espinhos que nos sufocam, por que eu não tenho certeza? Eu tenho certeza que nós estamos vivendo uma situação, um tempo, e esse tempo vai piorar, porque está na palavra. O amor de muitos esfriará, o amor, eu não amo fulano, não, é o amor de muitos pela palavra, irmãos. Eu estou falando aqui amor pela semente. E se eu joguei alguma coisa no meio dos espinhos, e preste atenção uma coisa que eu estou pensando aqui agora, à beira do caminho, fui eu que joguei. Porque eu jogo a semente assim, a semente sai pim, 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 pum. Não! Se a semente eu jogo assim e cai no terreno rochoso, é porque eu joguei no terreno rochoso. Sabe o que está me parecendo? Me parecendo, irmãos, eu não estou dizendo que isso é uma teologia, mas está me parecendo que eu estou me identificando onde eu vou lançar o Evangelho. Eu quero lançar um Evangelho para pessoas que não me questione muito. Eu quero lançar um Evangelho onde não há espinhos. Então,
Mas quando eu tenho espinho na minha vida, eu sou um espinho, você pode ter certeza que eu vou me identificar com muitas pessoas com espinho. Amém ou não? Então, por isso que eu não posso deixar o espinho me sufocar, como o terreno pedregoso, como também a beira do caminho. Isso não pode fazer parte da minha vida. E por fim, queridos, a palavra de Deus diz: a semente é boa, a semente vem de Deus, mas a semente não é só para a terra boa, senão ele não citaria beira do caminho, espinhos e pedregoso. E a nossa função é levar a semente para quem é bandido, para quem é prostituta, para quem é mentiroso, para quem é ladrão, para quem não é nada disso, mas não crê em Jesus. É para esses, porque foi Jesus que disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nós temos perdido essa visão. Nós estamos... Pode perceber, irmãos, começa a olhar por você mesmo e observe outro, mas não observe no sentido de criticar, não, observe no sentido de ajudar. Como nós temos afeição a certas pessoas e abrimos mão de outras. Como eu gosto de trabalhar com pessoas que não têm problema, irmão, meu Deus do céu, vem de novo aquele coisa. Mas nós temos que trabalhar com pessoas que têm problemas também. Essa é a nossa matéria-prima. Eu tenho dito, e aqui há alguns irmãos que vão ser recebidos em breve de novo, mais alguns irmãos, eu tenho dito, quando você chegar aqui na igreja, ou em qualquer igreja que você está procurando para congregar, e você olhar assim: vou ficar aqui, porque descobri que aqui é minha igreja. Por quê? Que igreja boa, não vi nenhum problema. Irmão, foge daqui. Foge daqui, essa igreja não tem problema, tem alguma coisa errada. Primeiro que ela não é perseguida por Satanás. E se a igreja não é perseguida por Satanás, é porque ela é amiga de Satanás. Amém ou não? E segundo, que se você veio para fazer aquilo que Jesus falou. O que é? Jogar semente, trabalhar. E aonde você vai trabalhar? Aonde tem coisa errada. Vou lavar a minha roupa toda hoje. Minha esposa saiu daqui na sexta-feira um bagaço. Você chegou lá e disse que queria lavar a roupa. Eu falei: hoje não. Vai descansar ali, bota a perna para o alto. Mas vamos lá. Que roupa que você vai lavar? Você pode me dizer 1, 2, 3 e já? Que roupa? Suja. Se não tiver roupa suja. Ela um dia falou: hoje que bom, não tem nenhuma roupa para lavar. Ela disse: não tem nenhuma roupa suja. A matéria-prima dela, roupa suja. Casa suja. A minha, coisas estragadas. Eu amo consertar as coisas dentro de casa. Digo, o povo diz amém, amém. Já gostei mais. Mas enfim, a matéria-prima, irmão, é você fazer parte de uma igreja onde você diz assim: Jesus está precisando de mim aqui. Não que você disse: eu sou o tal para resolver essa questão. Não. Me lembro que eu contei um testemunho aqui sobre uma fase da nossa vida que a gente andou apertado e precisando, aí falou: vamos vender umas joias. Lembra que eu falei isso aqui? E ninguém comprava a minha joia. E eram joias boas, irmãos. Eu trabalhava em banco, tinha um certo recurso, tinha um cara lá que vendia joias, e eram joias boas, enfim. Mas ninguém quis comprar. Fui na Caixa Econômica, da Caixa Econômica eu não quis empenhar também. Eu falei: não é para vender isso, deixa guardado. E um dia Deus fala com a Vera: é para a gente levar essas joias para a igreja que nós vamos hoje, nós íamos pregar numa igreja. Aí fomos lá, dei a joia de presente, aí estavam precisando de um negócio e tal. Mas o que me chamou a atenção é quando nós levamos uma joia, nós fomos para uma igreja, lá em Resende, eu não vou dizer qual é a igreja, mas lá em Resende. E nós chegamos lá, imediatamente Deus falou conosco: essa igreja precisa de som. Irmãos, era uma igreja maior que essa um pouco, e não tinha som, mas não tinha som. Era sem som. E aí, quando acabou o culto, o pastor, já um senhorzinho, né? Bem senhorzinho mesmo, mais do que eu não sou senhorzinho, eu sou cabelo branco, e a voz dele era assim: bom dia, irmãos, paz do Senhor. Eu fui perguntar se ele estava com problema na garganta, aí Deus falou: não, porque não tem microfone, o camarada deve estar, ele estava há 15 anos na igreja.
Imagina, 15 anos pregando de manhã, de tarde, de noite, não sei o quê, falando, irmão. Imagina, irmão. Aí Deus falou assim, eu ia cantar, né, irmão? Como é que eu vou cantar sem som? Como é que eu vou fazer? Qual era o natural? Eu falei, aqui eu não canto, não tem som. Gente, essa igreja precisa que eu cante sem o som, cantar a capela, que eles chamam, né? Mas que eu também deixe uma contribuição aqui para eles comprarem o som. E eu contribuí. Isso não é para me engrandecer, eu não resolvi o problema sozinho, mas eu desencadeei uma campanha sem perceber. Que ele me disse depois, nós demos isso aqui, pastor, isso aqui é valioso, mas não acredito que seja para comprar nada. Não dá para comprar muita coisa. E ele fez uma campanha na igreja e as pessoas deram ofertas e compraram um dos melhores sons para a igreja. Deixa eu fazer a comparação. Irmãos, às vezes nós entramos numa igreja e Deus está me mandando aqui. Por que você foi lá? À toa não foi. E você observa que tem alguma coisa. Né? A igreja não tem isso, não tem aquilo, os irmãos falam muito alto, ficam gritando dentro da igreja. Irmãos, proponha-se a consertar isso, a ajudar os irmãos. O irmão que não ora, proponha fazer uma campanha junto, fala com o pastor, você vai ser usado. Então, nós precisamos entender que a nossa tarefa de semeador é que nós também precisamos de semear num terreno rochoso, e muitas vezes ele está dentro da igreja, num terreno espinhoso e num terreno à beira do caminho. Por isso eu digo, queridos, não leve uma palavra para uma boate, se você não puder dar consistência e seguimento, porque vai ser uma palavra jogada à beira do caminho. Você entendeu isso? Pastor, o senhor é contra? Não, muito antes, pelo contrário, sou a favor. Não leve uma palavra para um coração duro, que você não possa fazer um discipulado. Essa palavra não vai descer. Não leve uma palavra para pessoas que estão cheias de coisa ali, se você não vai poder demonstrar que esses espinhos são inerentes à nossa própria vida. As coisas que nos sufocam, o nosso pensar no dinheiro, pensar na sociedade, pensar no passeio, pensar nos filhos, pensar naquilo. Você tem que pensar isso tudo. Isso são espinhos. Mas você precisa levar a palavra desde que você ensine como se livrar dos espinhos. E é pela graça. Mas, arrematando, se você for um desses, de beira de caminho, a própria palavra que você vai levar é uma palavra rasa. Crente à beira do caminho é o crente que tem palavra? É. Rasa. Ele decora uns 5, 6 versículos, 10, que seja 20, mas ele não vive nenhum deles. Ou aquele crente que fica alegre. Irmãos, para os irmãos saberem, de vez em quando chegam aqui, primeira vez, visitante de primeira vez, nós temos uma fichinha. Quando eu chego ali à porta, pastor, achei a minha igreja, eu quero ser membro daqui. Eu falei, espera, irmão, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos ver. Porque você está empolgado. De repente foi um dia que a pregação foi muito boa, o louvor foi, essa igreja, Deus me falou, volte mais vezes, irmão. Vem em outros horários, vem no culto da segunda, os homens, vem das mulheres, vem, checa, irmão, para ver se é isso, se você vai aguentar. Isso chama-se fazer planejamento. Planeje se você está mesmo disposto até ser criticado aqui dentro. Que isso vai acontecer, irmão. Já pensou se eu tenho controle? Ah, meu Deus, eu não sou Jesus. E nem ele que tem o controle de todas as vidas, ele não fica assim, você acaba, não. Aí as pessoas são soldadinhos, né? Não, nós temos liberdade para falar. Só que alguém que precisa pregar o Evangelho para os espinhentos, precisa também não deixar que as pessoas percebam que ele tem espinho. Mas ele tem espinho. Quantos têm espinhos aqui? Os espinhos são muitos. Em todas as áreas. Eu queria te dar
30 segundos. Deus já falou com você quais são os espinhos que você tem que driblar. E é pela graça. Seja o seu emprego, seja a sua saúde, seja a sua família, seja os seus negócios, seja a sua vizinhança. Espinhos. Espinhos. Que te incomodam a ponto de te tirar da igreja, dos cultos da igreja, ou te fazer arrefecer os ânimos, esfriar os ânimos. 30 segundos. Fala com Deus aí. Eu creio que Deus falou com você. Por isso, quero dizer, Deus quer que nos preocupemos, principalmente com os que estão em dificuldade. Não é dificuldade financeira, irmãos, essa passa, ou não passa, você vai para o céu e o anticristo fica com a sua dívida toda aí. Dificuldades espirituais. Você não consegue mais orar, você não tem prazer de ler a Bíblia, a semente que você vai levar não pode ser largada, porque ela vai cair no meio do espinho, ela vai cair no terreno rochoso, e ela vai cair à beira do caminho. Você precisa vigiar esse caminho. Eu já estou partindo do pressuposto que você não está à beira do caminho, que você não tem um coração duro e que os espinhos não estão te sufocando, porque a graça do Senhor te basta. E você agora conseguiu um antídoto. Estou partindo desse pressuposto. Então o Senhor está nos enviando para discipular, para cuidar, para dar crescimento. Irmãos, nunca vocês vão me ver dizendo que nós não podemos ajudar as pessoas com bens. Nunca. Mas cuidado para a gente não trocar os bens materiais pelos bens espirituais. O próprio Jesus disse isso. Vocês estão preocupados com aquilo que a traça e a ferrugem corroem. Eu estou falando que nós temos que cuidar daqueles que lá na frente os espinhos podem sufocar e matar as plantas. Aquilo que Ele mesmo deu. Uma outra pergunta que eu faria a você, e não precisa levantar o braço, é se você conhece alguém que já deu muito fruto e hoje parou de dar fruto. Os espinhos sufocaram as plantas. Quero orar pela vida da igreja agora. Vamos ficar de pé, queridos. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Só uma coisa. Mas uma é mole, me dá duas. Não, vou te dar uma. É só dizer: Senhor, eu quero ser esse semeador. Eu aceito. Agora preste atenção, irmão. Você não precisa ter um discurso bonito. Você não precisa ser um pregador. Você precisa ser um semeador. Agora cuidado também com aquele semeador que não fala nada. Não, eu dou testemunho com a minha vida. São as duas coisas. Você precisa falar e dar testemunho. Porque se você fala e dá outro testemunho, é melhor ficar quieto. Então, o que eu estou chamando, nós estamos, talvez os irmãos não tenham todos os irmãos não tenham esses dados. Nós temos o crescimento da igreja em termos espirituais. E quando eu falo assim, ele é diferente do crescimento numérico. Quando é que vocês vão perceber que o crescimento é numérico? Quando, de repente, num domingo, vocês olharem que está lotado aqui, tem gente lá de fora. Ele bateu o olho e já viu. Mas o crescimento espiritual, ele começa pipocando com 2, com 3, com 4, com 5. Daqui a pouco ele vira um avivamento. Mas por que vira um avivamento? Quantos já comeram um churrasco aqui em casa, fizeram um churrasco na churrasqueira? Todos. Para você acender o churrasco, o carvão, perdão. Para você acender o carvão,
Você precisa colocar ali um fósforo, alguma coisa ali. Mas se você não tiver um bom carvão, mesmo que tenha um bom carvão, você precisa ter um ajudante ali, né? Alguma coisa, uns botam álcool, outros colocam lá um negocinho que vende aí, né? Então, bota lá e fica ali. Agora, quando ele pega fogo, meu irmão, não tem problema você deixar o saco de carvão aqui perto da churrasqueira, que não vai pegar nele. Amém? Mas quem tiver encostado nele vai pegar. Amém ou não amém? Avivamento é isso. Portanto, se você ainda não recebeu de Deus nada do Espírito Santo, encoste em quem recebeu. Temos vários aqui. Encoste bem. Chega perto, converse. Ore com eles. Eu tive um diretor onde trabalhei, ele falava assim: eu sempre preferi trabalhar com pessoas mais inteligentes e mais capazes do que eu. É lógico, porque aí eu aprendia. Então sempre encoste com quem te edifica. E a última pergunta: quem é que está te afiando? Quem te afia? Ou seja, quem está fazendo você ser uma pessoa de Deus? Ou não está? Tem alguém que está te afiando para o outro lado? Então eu quero chamar para orar, para concluir. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou te chamar de semeador. Vem aqui, semeador. Você vai semear do seu jeito. Aonde? Do seu jeito. Como é que é, pastor? Fala com Deus, Ele vai te dizer: olha, eu quero você no trabalho falando, eu quero você no mercado, toda vez que você entrar no mercado, dá uma palavra, querido, o semeador é você, mas quem vai te dar a semente não sou eu, amém? Se há alguém assim, que quer se comprometer, nós vamos orar, mas se você quiser vir à frente, tem gente que tem medo do altar, né? Não sei porquê, mas enfim, mas se você quiser vir à frente, pode vir, mas você vai assumir um compromisso. Não venha aqui se você não quer assumir um compromisso. Não brinque com Deus. Se algum dia fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Eclesiastes 5, versículos 4 e 5. Amém? Tem alguém? Nós vamos orar. Se quiser, pode vir aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, envia semeadores, Pai. Primeiramente, Senhor, cura os semeadores com corações espinhosos, rochosos, semeadores que estão, Senhor, rasos à beira do caminho. Como é que eles vão levar semente, Senhor, se eles estão sufocados, se eles estão rasos? Pai, em nome de Jesus, toca na sua igreja, toca entre o coração de cada irmão, cada irmã. Senhor, que nós tenhamos um tempo contigo até a tua volta, e esse tempo eu quero que ele seja crescente, cada dia, Senhor, com experiências. Pai, toca, isso o Senhor pode fazer e sabe fazer muito bem. Toca as pessoas que estão em dúvidas. Toca. Fala, me busca. Fala comigo. Amado, amada, você vai ouvir essa voz. Fala comigo. E você vai abrir o seu coração. E o Senhor vai te enviar. Vai te encher do Espírito Santo. E vai fazer de você uma nova vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ainda de pé? Vamos passar a palavra.